Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso tema será com a professora Gisele. Já já ela entra aqui, ela já vai começar a expor, a nos apresentar esse tema tão importante. O tema é Filosofia para Crianças no programa de Matthew Lipman como recurso para a inclusão de crianças com deficiência. Então, eu vou dar as boas-vindas a vocês aqui, a professora Gisele daqui a pouco entra, e aí a gente já começa, então, a falar desse assunto tão importante. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo uma introdução, né, sobre quem é, né, afinal de contas, o Matthew Lipman. Ele foi um filósofo norte-americano, reconhecido como fundador do método de filosofia para crianças. Nasceu em 1900 em Nova Jersey e apenas em 1948, quando já tinha 25 anos, pôde concluir sua graduação em filosofia por causa da Segunda Grande Guerra. Doutorou-se em uma tese sobre arte em 1954. Também em filosofia na Universidade de Columbia, em Nova York. E aí foi a partir dessa experiência como professor na Universidade de Columbia, onde ele passou a ministrar aulas de lógica em 1956, que ele resolveu trabalhar com a filosofia para jovens e crianças ao constatar a dificuldade dos seus alunos para raciocinar. Então é sobre esse autor que a professora Gisele vai nos... eu já convidar ela que ela está entrando. Ela vai poder da pedagogia, não é mesmo? Então, estou convidando aqui a professora Gisele, ela vai entrar e ela vai começar, então, a expor, né, esse tema para nós. Vamos ver se deu certo aqui. Opa, professora Gisele, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pro, tudo bem? Bom, professora Gisele, o seu tema é Filosofia para Crianças no programa de Matthew Lipman como recurso para a inclusão de crianças com deficiência. Eu fiquei extremamente encantada e curiosa para conhecer o seu tema, porque realmente a gente, quando fala de filosofia, né, é aquela arte de pensar sobre aquilo que se pensou. Agora, filosofia para as crianças, olha, estou curiosa. Vamos lá, professora Gisele, fala um pouquinho para nós, de onde veio essa inspiração para você fazer uma pesquisa, um trabalho, né, relacionado com esse tema? De onde veio a sua inspiração? Certo. Boa noite a todos. Começou assim, professora. Na verdade, quando eu comecei a estudar pedagogia, eu sempre tinha aquele olhar tipo, de pensar, a criança precisa ter um lugar de fala. A gente precisa dar atenção para a criança e ouvir o que ela tem a dizer. Eu digo isso porque eu tenho duas filhas adotivas, tenho um filho, e tudo que a gente vai fazer, a gente sentava e conversava e escutava a opinião deles acerca daquilo que ia ser feito. E aí eu lembro que quando eu estava no terceiro semestre, o professor meio que deu um spoiler que teria a filosofia para crianças, só que eu não tinha noção da profundidade que era, mas aí eu já comecei a pesquisar, porque ele já tinha dado essa introdução de que teríamos essa matéria. Eu me apaixonei por pesquisa quando a gente teve a oportunidade de ter a metodologia científica com o professor Luciano, e uma coisa que ele pontuou uma vez que me chamou muita atenção é a observação. Então, assim, eu sempre relatava ali a oportunidade que eu tinha em contato com os alunos, o comportamento. Então, dependendo de ter um diagnóstico de uma deficiência ou não, o que me chama muita atenção são os alunos rebeldes. Então, eu ia lá e colocava, tipo, por que ele é rebelde? E eu passava a observar aquilo. Quando o professor veio com a disciplina Filosofia para Crianças, uma das coisas que ele apontou no curso, ele tinha falado sobre o Matthew Lipman,
É sobre a questão de não ter essa oportunidade para a criança falar, para ouvir a criança, para entender o pensamento dela. E isso me encantou. Então, antes mesmo de começar a disciplina, eu já estava pesquisando sobre, e já estava pesquisando sobre a vida de Madison Litterman, entendendo o que despertou ele, e eu me apaixonei. E aí, quando eu comecei a cursar a disciplina, eu comecei a pesquisar mais e descobri materiais que falavam sobre a inclusão com base na filosofia para crianças. Então, quando eu encontrei esses materiais, eu pensei, eu não estou ficando louca, é possível. E aí, foi onde eu mergulhei mesmo de cabeça. Você sabe, Gi, que quando vocês falam, assim, nos dá muita empolgação quando eles falam. Foi na disciplina de um professor tal que me despertou a curiosidade de saber um pouco mais sobre o assunto. Isso para nós é muito prazeroso saber que um aluno prestou atenção, sabe? A começar por aí, né? E aí, eu estava lendo um pouquinho, né? Eu falei, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre esse autor. Até porque a professora Gisele vai dar uma aula, eu preciso saber um pouco dele também, né, sobre esse assunto. Fiquei super curiosa, né, e foi importante para a gente saber de onde veio, né, inicialmente essa sua inspiração. Eu vi que ele tem um cuidado ali, quando ele começou a dar aula na Universidade de Colômbia, ele começou a pesquisar sobre essa filosofia para jovens, né, para as crianças, enfim. E ao constatar a dificuldade dos alunos para raciocinar, eu achei interessante essa parte. Então, você pode comentar um pouquinho? Isso foi o que mais me despertou para essa questão, porque quando ele fala sobre essa dificuldade do raciocínio lógico, a dificuldade de pensar dos alunos, ele não está falando sobre crianças pequenininhas ali do ensino dos anos iniciais. Ele está falando dos alunos ali que ele está preparando para entrar na faculdade. Então, a gente pensa assim, por que não começar lá no início, lá na base, lá na raiz, e conduzir essa criança a pensar? E aí, ao longo da disciplina, como eu disse, eu converso muito com os meus filhos, a minha filha adotiva, que é a mais velha, ela começava com ele. E aí, eu comecei a falar, nossa, se eu não posso nem questionar, nem julgar ela, porque eu sei. Quando eu tive a oportunidade de ter filosofia da educação com o professor Luciano, eu pensei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir assimilar nada. E ele trouxe para a gente de uma forma encantadora, não ficou aquela coisa maçante. Só que a gente sabe que é um pouco mais complexo entender os pensamentos dos filósofos, principalmente os filósofos da antiguidade. E quando a gente pensa no nossa época de escola, e que ainda hoje não tem muita mudança, não é muito diferente. Quando fala da disciplina filosofia, o foco é o quê? Acrescentar conteúdo. Derramar ali sobre a mente do adolescente, né? Porque não é pensado na criança, mas o adolescente ali, hoje mesmo, no ensino médio. Mas vai sendo colocado ali o pensamento de outra pessoa. Então, você explica na teoria o que, sei lá, Sócrates pensou. E fica algo maçante, porque dificilmente o professor consegue trazer para o cotidiano e nos envolver naquilo. Então, eu pensava, para que eu quero entender o que o outro pensa, sendo que muitas vezes a criança e o adolescente não entende o que ele está pensando. Então, era algo que filosofia para crianças, na visão de Matthew Whitman, ele tem como tema do programa dele a educação do pensar. A educação do pensar dele. Então, você vai mediando o pensamento dele, despertando o senso investigativo. E quando vincula com a educação inclusiva, você entende que você vai simplesmente falar sobre inclusão. Ah, chegou um aluninho aqui que tem deficiência intelectual. A maioria das vezes nem é comunicado nada para a sala, nem explica nada para ninguém. Mas a criança vai pensar em inclusão, a gente tem que incluir ele. O que é inclusão? Já começou uma investigação.
é uma deficiência, mas por que é uma deficiência? Então, tudo isso vai ser colocado dentro de uma metodologia que chama comunidade de investigação, onde todos se envolvem e o professor só vai mediar essa investigação dos alunos, para descobrir o que é aquele novo conceito. Ah, então é como seria, é como se fosse assim, né? Seria um tema que de repente o professor levou para a sala, por exemplo, e o professor não vai trazer as questões teóricas, mas pelo contrário, ele vai pedir, vamos descobrir o que significa isso. Seria basicamente isso, assim, falando rasamente, né, claro. Eu costumo dizer assim, que foi algo que o professor Luciano usou enquanto ele lecionou a disciplina, em dizer que é a filosofia na prática. Então, você não vai simplesmente enquanto disciplina. Você vai colocar na prática ali, práticas filosóficas. Você vai refletir acerca daquilo junto com uma criança. E o que é mais interessante é que você realmente exerce a questão de que o professor não é o detentor do conhecimento. Ele vai estar ali para ouvir os alunos e mediar aquele raciocínio que vai ser colocado em torno daquele tema. Entendi. Você sabe, Gi, aproveitando esse tema que você está trazendo, essa questão da filosofia para crianças, em um determinado tempo, os meus filhos foram para o ensino médio, né, já ali adolescentes, e eu perguntei para eles qual a disciplina que eles mais gostavam. E para minha surpresa, eles falaram assim, filosofia. Eu falei, sério? Mas por que filosofia? Ele falou, porque o professor faz uma roda de conversa, ele pede para a gente pesquisar alguma coisa antes, né, um tema, sei lá, um tema polêmico, né? Aí eu já pensei no currículo pós-crítica, né, dentro do ensino médio, porque o currículo pós-crítica, ele nos dá esses temas que são polêmicos, né, a serem discutidos no ensino médio. Aí ele falou, por exemplo, o aborto. Aí o professor pede para que a gente pesquise, e aí depois chega no momento da aula, isso é uma semana antes, né? Chega no momento da aula, a gente faz um círculo e a gente começa a debater. Mas ali não existe um julgamento, não existe o que é certo ou errado, existem opiniões. E aí os meus filhos começaram a ficar encantados com essa disciplina por conta disso, da opinião deles ser respeitada, entende? Ele leu, claro que existiu um julgamento, até se a gente for pensar, né, de dentro de um conceito moral, né, da onde a criança convive, né, contexto social, enfim, mas existiu também o ponto de vista deles e o ponto de poder debater sobre esse assunto. Entende? Então, para eles foi muito interessante essa disciplina, eles gostaram muito do fato de poder, né, expor a opinião sem certo e errado, mas que era uma opinião que eles tinham baseado naquilo que eles pesquisaram. Então, eu acredito que essa filosofia para crianças, vê se eu estou entendendo aí a aula que você está me dando. Eu acredito que seja dentro desse contexto, né, de que a criança, o professor vai estar ali para mediar, a gente pensa um pouquinho até na concepção construtivista também, né, quando a gente pensa na filosofia. Porque, assim, se eu falar que eu sei muito sobre a teoria de Dewey, eu não sei muito, mas o que eu percebi sobre o Max Monnier tem toda essa questão construtivista a partir de Dewey, e ele vai falar sobre essa questão de que os filósofos antigos talvez não deram tantas oportunidades. Porque se fosse pensar lá... Então, peraí, então teve fundamentos em Dewey? É isso? Isso. Uau! Então a gente pega aí, a gente data, né, no final do século XIX para cá, que Dewey, né, não só, eu estou datando aí pela questão do aluno ativo no processo, por conta disso. Então data, a gente vai datar final do século XIX, então. Porque o que eu entendi assim, se o Max Lippmann ele é um filósofo, eu entendi de certa forma que ele tinha toda essa teoria desses filósofos, e a gente sabe que é teoria. Poucos realmente colocaram ali prática. Então, o Max Lippmann pegou a teoria de Dewey e trouxe para a prática. E aí, excelente. Eu tive a oportunidade de assistir uma série, eu não consegui terminar ela porque saiu da Netflix.
O nome da série é Merli. É legendado, é um pouco cansativo. Ah, eu comecei a assistir também! Então, eu vou ter que terminar. Tem todo um Eu contexto, também! um enredo ali por trás, só que é lindo de ver como que o professor consegue envolver os alunos que também estavam com esse pensamento preconceituoso com a filosofia. Que coisa chata, lá vem esse professor doido, e de repente ele envolve os alunos, ao ponto dos alunos pegarem aquelas reflexões para a vida e conseguir realmente trazer a prática daquela teoria. Uhum. E você sabe que o legal da gente estudar, Gi, é isso. Você vê, você conseguiu lembrar da série, você conseguiu contextualizar, e é isso que eu sempre falo, né, para os meus alunos. É como não, né? A criatividade, ela é como se fossem caixinhas. Você assiste uma série, você pesquisa uma coisa, você lê um livro, e você vai colocando ali nas caixinhas, certo? Então, é repertório, não é dom. A criatividade é um repertório. Conforme, né, você vai tendo essas diversas informações, você vai tendo repertório para isso. E olha só, você conseguiu trazer Dewey, né, dentro da sua pesquisa, baseada aí até no que... É um método de... É considerado... Esse... entra nessa questão que fica, será que realmente é possível colocar isso na prática? Só que é considerado um método, porque é onde você vai pensar que práticas filosóficas, você vai filosofar. Então, né, a filosofia em si é a teoria, e filosofar é a prática da filosofia. Entendi. Porque se a gente pensar em método também, o que é um método, né? Um caminho para se chegar a um fim. Então, digamos que dentro desse contexto existe toda uma lógica, né? De raciocínio, tal, de pesquisa, enfim. Não, porque na hora que você falou programa, né? Aí você falou o autor, eu falei, será que é um método? Fiquei com dúvida em relação a isso, mas ok. E aí eu estava falando da série, né? Então a gente estava falando da questão da criatividade dentro desse contexto. Então olha só como você conseguiu, né? Lembrar de uma série, contextualizar com o Dewey para trazer então esse programa desse autor baseado na filosofia, né, para crianças. E no trabalho que você pesquisou hoje, aonde que você teve a inspiração? Porque eu vi que no momento ali, como um recurso, né, utilizar esse programa como um recurso para a inclusão de crianças com deficiência. Como é que você conseguiu fazer o link aí? Então, como eu disse, eu sempre tive o olhar atento para as crianças rebeldes. Quando estava fazendo a metodologia científica, nós fizemos o projeto de pesquisa, e no projeto de pesquisa eu falei sobre orfandade. Só que eu não consegui vincular isso nos macro temas do TCC, né? E aí calhou de eu ir para um próximo estágio e estar ali com uma criança com deficiência intelectual. Então, e aí nesse tempo veio a pandemia, N coisas aconteceram, só que enquanto eu tive ali, o pouquinho de tempo que eu tive de estar com esse aluno, eu parei para observar, assim, primeiro, os professores simplesmente já chegam na sala subestimando ele. Ninguém, dava crédito, ele tem possibilidade de assimilar algo, ou vamos pensar num plano para que esse aluno realmente seja incluso. Esse meu aluno, ele, além de ser, ele tem, né, deficiência intelectual devido a epilepsia. Ele tem epilepsia e tem convulsões de ausência. Então, de 5 em 5 minutos, ele dá um apagão e meio que ele tem que se reorganizar de 5 em 5 minutos para descobrir o que ele tem que fazer. Então, eu tinha que estar ali sempre com ele. Só que eu comecei a olhar para ele. Eu fechei o olho para o que os professores subestimavam, ou até mesmo os alunos não tinham paciência, e comecei a observar a maneira dele de assimilar as coisas. E é diferente. É simples assim, é diferente a forma dele de entender, mas não significa que ele não entende aquilo. Teve situações dele surtar com os professores dentro de sala, porque ele tentava explicar algo e o professor disfarçava que estava subestimando ele, e ele começou a perceber aquela questão de eu dar atenção para ele e ouvir. A princípio, eu fiquei
preocupada porque eu pensava assim, ele está se apegando de certa forma, ele está se apegando a mim de uma forma emocional, tendo uma dependência emocional. Só que em outro ponto eu percebia que eu conseguia acalmar, que eu conseguia tranquilizar, porque eu ouvia o que ele tinha a dizer. Mesmo que às vezes não tinha nada a ver com o contexto da aula, eu parava e ouvia o que ele tinha para dizer. Então, era muito engraçado porque o pouco de tempo que a gente conseguiu estar ali no presencial antes da pandemia, era como se a gente conseguisse bloquear todo o barulho ao redor e eu parava e escutava ele. E aí teve situações dele ficar chateado porque ele perdeu uma caneta, porque era tudo sistemático, e eu parar para ouvir ele e entender o porquê que ele tinha ficado chateado com aquilo. E aí eu fui percebendo, ó, ele tem uma maneira diferente de pensar, mas eu não posso desvalorizar o que ele traz, eu aprendi demais com ele. E aí quando começou a pandemia, eu ia para a escola para dar aula online para ele. Na sala de aula, ali no contexto de aula remota, ele não conseguia participar porque ele sempre chegava no meio da aula e falava algo que não tinha nada a ver com o que a professora estava dando aula. Só que quando a gente ia para o particular, ele trazia o tema do que a professora estava trabalhando numa visão totalmente extraordinária, que eu falava assim, meu Deus, como que ele conseguiu ir para esse caminho? Só que era gostoso de entender o trajeto que ele fez para raciocinar aquilo. E aí teve um momento que o tema, na época ele estava no 8º ano. Era para conhecer o contexto histórico da Guerra Fria. E aí a professora deu a aula, eu trouxe esse tema de uma maneira adaptada, fiz vários imagens, tudo bonitinho, para ver se ele compreendia. E aí, no final, ele falou assim, eu perguntei para ele, e aí, me fala, você entendeu o que é Guerra Fria? Aí ele falou assim, fecha a porta. Aí eu falei, por quê? Ele falou, você não falou que tem uma Guerra Fria, você tem que fechar a porta. Que tem o quê? Ele assimilou que eu tinha que fechar a porta. Porque porque ele estava falando da Guerra Fria. Então, se ele estava falando da Guerra Fria... Nossa, entendi. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, realmente, tipo, eu li o laudo dele umas 3 vezes. Mas eu fiquei pensando, não está errado o que ele está me falando. Ele está falando da maneira concreta dele, de raciocinar aquilo. É um desafio tremendo você vincular tudo aquilo, mas vinculando com a filosofia, eu parava e escutava ele e entendia aonde ele queria chegar com aquilo. Entendendo que a criança com deficiência intelectual, dificilmente ela vai entender algo abstrato. Ele não consegue... É isso que eu ia falar. Que a guerra... É exatamente algo que... porque não teve... a arma de fogo ou algo do tipo tornou aquela Guerra Fria. Ele não conseguiu assimilar isso. Mas para ele, eu tinha que me proteger da Guerra Fria e fechar a porta da sala que eu estava. Sim, entendi, porque é concreto, né? E olha só, assim, quando você foi falando na questão de olhar para essa criança e tal, já me veio também à mente a questão da abordagem humanista de Rogers, do professor se colocar no lugar do aluno. Na hora que você me colocou, da empatia, do saber ouvir o aluno, mas literalmente na sua especificidade, né? Olha só, então não adianta você falar com coisas abstratas que para ele não tem lógica nenhuma, né? Você precisa estar ali no concreto. E, sabe, Gi, olha só que interessante, né? Pensar que você, enquanto pedagoga, né, com tantos filósofos, com tantos psicólogos, educadores, você foi para a Lippmann. Eu nunca participei, por exemplo, de uma banca de uma aluna há 15 anos na faculdade, hein, que tenha ido para essa forma, sabe, de pesquisa. Eu fiquei muito curiosa para saber, e agora tudo vai fazendo sentido, e da forma como você vai linkando com teorias, né, já existentes. E aí, Gil, o que você utilizou para a sua pesquisa? Quais os materiais, né, que você utilizou? Eu falo metodologia mesmo, né?
Sim. O que você... No Lippmann, eu ainda encontrei alguns artigos meio que indo pelo caminho contrário, dizendo que isso não iria ser possível, que não seria possível ter essa atenção, principalmente quando vai falar de inclusão, né? Só que, tá. a princípio, eu encontrei uma dissertação. Deixa eu ver aqui, não me dá um pouco. Eu estou tão encantada com o tema que vai falar sobre a autonomia da criança com deficiência. Uhum. Vou me fugindo o nome dela. É que a gente acaba... Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente acaba pesquisando, né, em tantos artigos, em tantos livros, e a magia da pesquisa está justamente aí, de você ver autores que falam, não, isso aqui não vai funcionar, imagina. E aí na sua pesquisa você fala assim, não, claro que isso é possível. Por isso que a pedagogia ela é tão rica, porque nos dá essa possibilidade de falar, não, gente, peraí que isso aqui é possível sim. Olha quantos autores pesquisaram e comprovaram e falaram que dá certo, né? Mas é claro que a gente vai encontrar também os dois lados. A gente vai encontrar pessoas que falam, não, isso aqui não funciona, né? Enfim, você achou aí? O sobrenome dela é Pereira. Mas, enfim, ela escreveu uma dissertação falando sobre autonomia através da filosofia para crianças, para despertar essa autonomia nas crianças com deficiência. Só que aí o que eu fiz? Eu não me baseei nesse tema dela. Eu vinculei essa questão, como a gente diz, né? Eu linkei as inteligências múltiplas de Gardner com a educação para todos de Maria Teresa Montoya, e aí no final eu coloco a filosofia para crianças. Então a gente valoriza as habilidades de cada inteligência, entendendo entre todos, e aí a gente consegue filosofar. Porque aí, como eu disse, o foco do meu trabalho, eu não quis focar simplesmente na deficiência intelectual. Porque enquanto eu estava com esse aluno específico na sala, eu também observava o aluno que vinha com a roupa, tipo, encardida para a escola, que não tinha o cuidado dos pais. Eu também observava alunas que talvez não tinham algo, mas tinha algum transtorno de personalidade. Aluno que tinha... Todos os professores diziam, esse aluno deve ter algum problema, mas a mãe não aceita de forma alguma. E como que era a função desses alunos entender o aluno com deficiência intelectual? Tinha aquele aluno que tinha facilidade de lidar com ele e aquele outro que tinha repulsa. Mas por que ele tinha repulsa do colega que precisa da ajuda dele? Então, na minha cabeça, eu ficava me questionando como que eu posso fazer com que a sala toda entenda que tem que ter uma parceria, porque a forma dele de pensar, às vezes, pode despertar a criatividade de outro. Sim. E aquele aluno que não quer inserir, que não quer incluir ele, o porquê que ele tem esse bloqueio? Você sabe que ontem... Eu conseguiria lidar com isso. Você sabe que ontem a gente teve uma live também com uma professora, a professora Ana Paula, falando sobre o TEA, enfim. E ela disse que o maior desafio, como a gente tem percebido, e agora reforçando na sua fala, é quando a família não aceita. Né? Isso eu acho que é um dos maiores desafios, porque claro que a gente tem centenas de desafios dentro de uma sala de aula, em disciplina, enfim, mas esse é um desafio muito grande quando a gente precisa e quer ajudar a criança, mas a gente precisa ter a base para isso, né? A base da família, até para que a gente tenha esse link com a família, que a gente consiga. Então, um dos maiores desafios, né, vamos colocar um dos, é literalmente quando a família não aceita. Quando a família fala, imagina, né, a gente já teve um caso assim também, a coordenação foi falar com a mãe falou, não, imagina, minha filha não tem nada. E era visível, né, e a mãe não aceitou. Então, a gente teve que... né, adaptar a nossa metodologia, as nossas estratégias para que atingisse a todos, só que aí entra mais um desafio, é aquela sala enorme, né, aquela sala com não sei quantos alunos, esse também eu acredito que seja um desafio, né, se pega aí, vamos pegar dentro do contexto, eu não sei se o seu trabalho foi dentro da educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu não foquei numa faixa etária.
Eu não queria nem focar em deficiência específica, né? Mas eu fui direcionada a fazer isso por conta do que exige para ter ali a orientação do tutor. Porém, o foco é isso, educação para todos. Então, eu até coloquei uma citação de Epicuro, que também eu fui conhecer por conta de tudo isso, porque, como eu disse, eu não gostava da filosofia, porque para mim era cansativo. Eu aprendi a gostar da filosofia, entender nesse ato de filosofar. E Epicuro vai dizer, eu estou com tanto papel aqui que eu não vou encontrar, mas Epicuro vai dizer sobre a questão de que não há tempo para filosofar. Que aquela pessoa que entende que há um tempo determinado para isso, essa pessoa já não consegue mais encontrar a felicidade. Então, se você entende que você pode filosofar pequeno ou idoso, você pode filosofar em qualquer tempo. Basta você dar essa atenção e estar ali. Porque, para mim, hoje eu falo assim, eu vivo filosofia, porque em todo tempo eu estou questionando e me perguntando sobre aquilo, e as pessoas às vezes se irritam comigo, mas, tipo, você está falando isso, mas e se for por caminho tal? Sempre vai vir uma indagação em cima de uma conversa, que você vai parar e vai falar, meu, tem muita coisa para a gente destrinchar ali. Seja com uma criança. Eu, agora, desse período com esse aluno, quando a gente retornou para a sala de aula, ele não retornou porque ele tem muitas comorbidades. E aí eu assumi uma outra sala com uma outra turma, uma outra visão para os alunos rebeldes que tinha ali, que ninguém tem paciência, e comecei a conversar com eles, trabalhar com eles sobre democracia. E a visão de um dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental 1, né, dos anos iniciais. Ele começou a falar tantas coisas sobre democracia para mim, que eu fiquei olhando e falei assim, gente, esse menino nasceu para ser político, porque os argumentos dele eram muito lindos de ver. E chegou um dia que ele teve umas mudanças ali no nosso período de aula, e ele falou assim, a democracia não existe nessa escola, porque agora a coordenadora que fala para onde a gente tem que ir. E aí os alunos assim, olhando para ele, eu falei, então, realmente você não está errado, só que nós vamos sentar e vamos conversar. Então, se o fato de sentar e conversar e ouvir, tipo, porque normalmente a professora vai falar, fica quieto, porque você é um rebelde e realmente é a coordenadora que manda. Não, vamos sentar e vamos ouvir. Por que você acha isso? E aí todas as crianças começaram a falar, e é muito gostoso. Não, vamos lá, um de cada vez, sem gritaria, vamos discutir sobre isso. E eles saem felizes, mesmo que às vezes nem eles consigam mudar e trazer de volta a democracia que tinha. Mas só o fato de ser ouvido, eles já ficam felizes e te olham até com outro olhar. O fato de você discutir sobre esse tema e dele conseguir colocar na prática cotidiana, isso já é uma aprendizagem significativa para o aluno. É isso que a gente sempre fala da aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? É quando eu consigo dar um sentido naquilo. Eu vou aprender isso para quê? Né? Então, quer dizer, no dia a dia dele, ele conseguiu pensar naquela discussão que vocês tiveram. Quer dizer, ele pensou naquilo, trouxe à tona para o momento, né, digamos assim, e ele falou, então aqui tá vendo, não tem democracia, porque só a coordenadora fala, o que ela fala a gente tem que obedecer sem poder questionar, e sem contagem, que você plantou no coraçãozinho dessas crianças também, a criticidade, né, e é alguma coisa que a gente sempre fala, né, a criticidade da criança ter voz, a criança entender o que está sendo dito. Por que eu estou aprendendo isso? Olha só, a gente já pensa também na aprendizagem significativa trazida por Ausubel. Ausubel nos apresenta essa aprendizagem significativa. A criança, e a gente chama de subsunsor, porque vamos pensar assim, isso é uma coisa que esse aluno já vê todos os dias na escola. Só que ele não sabe por que ele tem que obedecer. Aí quando você traz um tema da democracia, né, que é um tema novo, contextualiza com a realidade, quer dizer, a gente chama de subsunsor, que é dentro daquilo que o Ausubel nos apresenta, quer dizer, um conhecimento prévio que esse aluno tem de alguma coisa, eu apresento um conteúdo novo, ele sobe um degrau, ele vai subindo um degrau. Então, por isso que essas aulas de filosofia são tão interessantes, né, que faz a criança pensar,
muitas vezes, com o próprio questionamento deles, nos faz pensar também, né? Falando, nossa, olha esse menino, que nem você teve, né? Nesse momento você falou assim, nossa, essa criança aqui, gente, alguém avisa que ele, que, né? E olha só o que você... Então, um professor, Gi, e eu falo para você, um professor que planta essa sementinha da curiosidade, da participação no aluno, olha, eu vou falar para você que esse professor, além de ser diferenciado, vai marcar a vida dessa criança, né? Nossa, que interessante. Hoje a gente falou da sua metodologia, o seu objetivo, né, afinal de contas, dentro da pesquisa que você fez, foi em que ponto que você queria chegar no seu objetivo? Afinal de contas, o seu objetivo foi o quê? Foi apresentar a filosofia para as crianças? Foi compreender alguma coisa dentro desse contexto? O objetivo geral foi conhecer a filosofia para crianças no programa de Nelson Lippmann e os seus métodos como recurso para a inclusão. Então, o foco, assim, como eu disse, eu tive que focar em uma deficiência específica, mas era isso, era conhecer a filosofia para a criança e conhecer esse universo que ela nos possibilita para trabalhar questões que despertem a autonomia do pensar. O meu foco era dizer a respeito disso, independentemente da deficiência. Um aluno rebelde. Por que motivo ele é rebelde? Por que motivo? Porque normalmente o aluno rebelde, toda a sala vai dizer é culpa dele. E pronto, ninguém quer saber o porquê que é culpa dele. Ou se realmente é culpa dele. Então, trabalhar essa autonomia do pensar, fazendo com que, através da filosofia, através do filosofar, eles venham refletir acerca das atitudes, voltando para a questão da inclusão. Vamos incluir ele, independentemente da deficiência, mas a partir daquelas dificuldades, a partir das diferenças, né? Como eu falei sobre Maria Teresa Montoan, ela vai falar sobre a importância de valorizar as diferenças, unindo com Gardner, que ele vai falar sobre as habilidades, as inteligências. E então a gente entende que é como se fosse um quebra-cabeça, é necessário que cada peça ali se encaixe. Eu não posso querer que todas as peças sejam iguais, porque senão não tem nenhum encaixe. Uhum. E você sabe que você trouxe o Gardner, aí eu não tenho como não falar, né? Quando a gente, lá por volta de 1910, mais ou menos, Alfred Binet, ele trouxe a questão do coeficiente de inteligência, que era medido pelo raciocínio lógico. Então, se a pessoa tinha um raciocínio lógico ali, matemático, enfim, ele tinha o QI alto. Aí teve vários estudos no meio desse tempo, mas aí na década de 80, quando o Gardner veio, falou assim, não, peraí, não é só essa inteligência que o ser humano possui, né? Então foi aí que ele trouxe os estudos relacionados às inteligências múltiplas, e como é importante a gente associar isso com questões de filosofia. Então a gente tem várias inteligências, dentre elas tem a inteligência linguística, né? Tem várias, a lógico-matemática, intrapessoal, interpessoal, enfim. Mas você vê, né? O Gardner, ele falou, não, gente, peraí, a gente precisa estudar, não é só isso. E aí, com o passar do tempo, apresentou mais dois tipos de inteligência, totalizando 9 tipos de inteligência. Então, peraí, então não é só, né, o coeficiente, o QI não pode ser avaliado só pelo raciocínio lógico, né? E aí você associando a filosofia para a criança com o Gardner, aí ficou uma coisa fantástica, né? Porque, olha só, de repente esse aluno... E assim, Gardner ainda diz assim que não é que a gente não sabe determinada coisa, é que a gente não se dedica ao estudo daquilo. Ah, mas eu não... A inteligência sinestésica, né? Não tenho habilidade para dançar, não sei o quê. Mas você se dedica? Quantas horas do seu dia você se dedica a isso? Você estuda? Ah, mas eu não tenho inteligência matemática. Mas você se dedica a isso? Quanto tempo você se dedica? Então, você trazendo um assunto tão importante para que os professores que vão assistir, que estão assistindo a gente, que vão assistir depois, comecem a pensar nisso, começa a ter esse olhar, né, esse olhar para questões filosóficas, né, que é um olhar, né, pelo que eu estou entendendo, é um olhar do professor para
que esses alunos então consigam, né, interagir. Uma vez eu assisti uma palestra, Gi, só vou passar a falar para você, que um professor falava assim, olha, eu não sei outra forma de trabalhar com a questão da indisciplina que não seja o amor, a afetividade. Eu não sei trabalhar de outra forma. E eu acho que foi bem ao encontro disso que você está dizendo mesmo, porque eu acho que liga as coisas, aí a questão de você sentar, de você ouvir, o que está acontecendo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre isso. Então, eu acho que foi bem ao encontro do que você trouxe. Gi, e agora para a gente ir caminhando aqui para o final já, eu queria saber de você, assim, o que você tirou de lição, ou uma coisa que você descobriu, que foi uma luzinha que você acendeu, que você falou, nossa, que pesquisa, né? Sempre tem um momento que é aquela luzinha que liga, que você fala, aqui eu me encontrei como professora, assim, como inspiração, não como professora, mas como inspiração para minha atuação enquanto professora. Você diz referente ao processo de conclusão do trabalho, de conclusão de curso, ou ao longo da Pode falar dos dois. Em que momento assim, você virou a chavinha, vamos dizer assim, se inspirou? Ou, né, eu quero saber desses dois momentos. Em que momento ali? Pode ser dentro da sua pesquisa. Se você quiser falar dentro da sua pesquisa, fica à vontade. Como eu disse, assim, quando eu decidi estudar filosofia, decidi estudar pedagogia, né? Eu descobri a minha paixão pelo ato de ensinar. E aí, ao longo da formação, porque eu lembro como se fosse hoje, na primeira aula que nós tivemos de identidade docente, foi a primeira disciplina, com a professora Silvia. E a maioria da sala, tudo falava, eu amo criança, eu sou apaixonada por criança, por isso que eu decidi estudar pedagogia. E eu ficava olhando assim e falava, meu Deus, eu acho que estou no curso errado. Porque por mais que hoje eu aprendi a gostar de criança, não foi isso que me moveu a estudar pedagogia. E eu descobri essa cultura. Eu amo ensinar, pode ser o idoso, ou a criança, ou o adulto, eu amo ensinar. E aí, ao longo da trajetória, eu descobri esse imã para as questões mais complicadas. Tipo, o aluno rebelde, o aluno com deficiência. É um pouco mais complicado, mas não é impossível. E aí, foi nesse momento que eu realmente entendi, eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. O primeiro estágio que eu fiz, teve uma professora que ela chegou em mim e falou assim, eu trabalhei um projeto para falar sobre cidadania e valores, com eles, valores e princípios. E essa professora falou assim, Gi, eu olho a sua maneira de lidar com os alunos e eu percebo que se você se permitir estar vinculada ao sistema, você vai perder a sua essência. Porque a pedagogia social vai te dar muita oportunidade para você realmente exercer aquilo que queima dentro do seu coração. Porque um sistema escolar vai te aprisionar. E isso eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente eu tenho na minha concepção que educação não é simplesmente derramar conteúdo e fazer com que a criança livro didático, vamos seguir ele do início ao fim. Eu tenho para mim que a criança tem que sair da sala de aula com um pensamento realmente de um significado da vida. O que essa aula significou para mim? O que é vir para a escola? Por que eu tenho que vir para a escola? O que eu aprendo aqui com a professora, com os meus amigos? Mas não simplesmente do conteúdo aplicado, mas algo que ele possa colocar na prática de vida. Eu acredito que o filosofar dá essa oportunidade. Porque no momento que ela tem lugar de fala, que ela percebe que ela é ouvida, que tem crédito aquilo que ela diz, ela até passa a gostar de falar, né? Porque tem muita criança tímida que pensa, eu não vou falar porque a professora não vai me ouvir, ou porque meus amiguinhos vão rir de mim. E no momento que você insere aquela criança na comunidade de investigação e dá atenção para o que ela está falando, ela entende que é importante aquilo que ela tem a dizer. Então, ela passa a usar o próprio raciocínio dela, a própria maneira dela de pensar, porque ela se sente pertencente àquilo. Para mim, a educação é isso, fazer com que o aluno sinta parte de tudo aquilo. Que lindo, Gi.
Olha, eu vou abrir para perguntas, mas antes, ai, que definição, eu estou aqui encantada. Depois eu vou assistir de novo, porque eu quero ouvir você, essa sua fala de novo, que foi muito bonito, essa forma de enxergar. Pessoal, está aberto a perguntas, tá? Aproveitei aqui, eu já vi que a Rosa, eu acho que é a Rosa, né? Colocou a Rô Cardoso, disse que, tipo eu, nada a ver com... Deixa eu ver aqui, nada a ver. Eu amo criança, eu quero o mais difícil, as barreiras, ultrapassar os limites, né? Que eu acho que vai bem, né? É bem isso que você falou, né, Gi? Não é só, eu amo criança, ok, mas eu amo criança dentro, né, de um contexto onde eu olho para essa criança, né? Eu vou só ler um trechinho aqui, que diz o seguinte, né? O que trabalhar em filosofia na educação infantil? Ao propor atividades investigativas filosóficas, as crianças são convidadas a refletir sobre as conjecturas, refletindo e tirando suas próprias conclusões, além de se envolverem com situações presentes na filosofia, tais como identidade, imaginação, verdade, certo e errado, amizade, entre outras, né? Que são essas possibilidades. Então, alguém colocou alguma pergunta aqui? A Érica disse, que conversa maravilhosa e cheia de novos saberes. E realmente, Érica, foi maravilhoso. A gente trouxe um tema muito gostoso, né? E aguardo você, hein, Érica, aqui, ó. O ano, a Rô disse, não. Bom, eu não sei se eu não amo as crianças, curso, como ela disse, quero além. Tá, quero ir além disso, né, realmente. Então, é isso que a gente espera também dos nossos professores, né, que estão sendo formados com essa criticidade, com essa visão crítica de que a gente tem um sistema a ser seguido. Porém, no momento que a gente está na nossa sala de aula, a gente pode, sim, fazer a diferença, né, trazer um contexto diferente para a nossa aula. Gi, muito obrigada por ter aceito, professora Gisele. Eu quero que você faça as suas considerações finais aqui, mas eu estou muito feliz com o tema, com a nossa discussão, com o nosso debate aqui. Quero que você faça, então, suas considerações finais. Assim, eu não consigo pensar de outra forma, a não ser com tudo que eu falei acerca do que é educação para mim, entender que, assim, ao longo da minha trajetória de vida, né, pensando ali em ensino fundamental, ensino médio, eu dei uma pausa para depois, uma pausa bem longa, para depois retomar e começar a faculdade. Eu mergulhar nessa pesquisa como eu mergulhei agora, não seria possível se não tivesse professores que tivessem me inspirado a fazer isso. Então, eu penso assim, tem professores que marcaram as minhas lembranças ao longo da trajetória, mas, em específico, a formação acadêmica, tanto você, professora Keila, quanto o professor Luciano, professora Silvia, N outros professores que tiveram ali, professor Joel, professora Thaís, que nos deram aula, conseguiram despertar isso em nós. A liberdade de se aprofundar nas pesquisas, nos deram voz, como está acontecendo aqui agora, a confiança de me ouvir falar e de dar credibilidade para aquilo que eu disse, tudo isso é muito importante. Então, isso é a inspiração que eu tenho para mim como educadora, pensando na minha prática futura, em ser um pouquinho do que vocês foram para mim. Vocês conseguiram me a ponto de acreditar em mim mesmo e colocar em prática um pouquinho daquilo que vocês me ensinaram, somando com um pouquinho do que eu já sei. E eu sei que lá na frente, sempre eu vou lembrar de tudo que vocês me ensinaram. Ai, que lindo. Eu acho que um dos sentimentos mais bonitos é a gratidão, né, Gi? Então, a gente tem que agradecer a você por ser tão participativa, eu acho que você desabrochou, Gi, de verdade. Eu acho que realmente isso já estava em você e a faculdade, talvez, né, a faculdade, os professores, só fez desabrochar isso que, na verdade, já era seu. Entendeu? Então, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, mas vejo isso também como puro mérito seu. E eu tenho certeza da excelente professora que você será aos seus alunos, trazendo sempre um ponto de reflexão
vamos refletir, senta aqui, vamos conversar. Eu sinto muito isso em você e quero te dar os parabéns pelo tema, pela pesquisa que você fez e que você continue sendo essa professora incrível, aqui essa professora que nos leva, né, a refletir. Aqui a Jéssica diz... o gostinho de quero mais, esse tema realmente foi um tema muito gostoso. A Valéria falou parabéns, sucesso, realmente, porque foi um tema assim que nos mexeu, né? Eu acho que para todos que assistiram, pode verificar que foi um tema que nos chacoalhou, né? Foi um tema que você trouxe para nós com uma clareza, com uma destreza na sua fala e que realmente nos deixou muito, muito feliz e dá vontade de saber um pouco mais, um pouco mais. Por isso que eu falo, não pare a sua pesquisa, porque foi maravilhoso. Gi, muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Muito obrigada, eu estou muito feliz. Eu nem comecei ainda, eu falei pro professor Luciano, para mim, quando eu apresentei o TCC, estava tudo incompleto, porque tem muitas coisas ainda para se aprofundar. É verdade, não, não fica aquela sensação assim, gente, eu estudei tanto sobre esse assunto, a minha sensação é que eu tenho tanto a aprender ainda, não fica um sentimento assim? É assim que eu tô. Não é? Agora de férias eu fico assim, gente, não férias mesmo, eu tenho que continuar estudando, não tô de férias não. Isso mesmo. Vai ler, escreve alguma coisa, vai deixando ali. Surgiu um congresso, escreva um artigo no congresso. Imagina um tema desse no congresso, gente. Por favor, leve adiante, porque as pessoas precisam. Foi aquilo que eu disse, as pessoas precisam saber do tema de vocês, precisam saber da pesquisa que vocês estão fazendo. E esse tema de filosofia para crianças, eu acho que, olha, para quem assistiu, para quem não assistiu desde o começo, eu peço que assista, porque a gente deu uma aula que eu tô aqui só para... Acontece, é ao vivo, né, gente? Caiu aqui, opa! Mas para quem não conseguiu assistir do começo, eu peço para que assista, porque realmente a gente deu uma aula relacionada à filosofia para criança e trouxe esse autor que eu não conhecia e vou até ler um pouco mais sobre ele, que fiquei curiosa. Parabéns, Gi, muito obrigada por ter aceito, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela aula, foi maravilhoso. Grande beijo, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande beijo, Gi, continue sua pesquisa e quando pesquisar, descobrir uma coisa nova, quiser falar mais um pouco, me chama para a gente fazer outra. A gente dá continuidade nesse tema. Filosofia para crianças, parte 2. Não percam. Pode deixar. Um beijo, Gi. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.